Galápagos Capital Podcast. Olá pessoal, aqui é Sérgio Zanini, eu sou CIO aqui da Asset de Líquidos da Galápagos. Eu estou aqui acompanhado do Jaime Valdívia, o nosso economista-chefe que fica baseado nos Estados Unidos. O Jaime tem uma experiência muito extensa nos mercados internacionais, economista de buy-side há mais de 20 anos, uma experiência muito extensa cobrindo os principais bancos centrais do mundo e está com a gente aqui na Galápagos agora para ajudar a gente a formar esse cenário macro que é tão importante para a tomada de decisão de investimentos. Jaime, bom dia. Bom dia, Sérgio. Quer falar um pouquinho da tua experiência? Sim, fui economista do FMI, também fui economista do buy side e sell side. Comecei em Nova York com Morgan Stanley como chefe de estratégia global de mercados emergentes, e daí mudei para o buy side, o Tiger Management, o fundo Emerging Sovereign Group, onde nós gestionamos recursos para investir em mercados emergentes globais. Daí foi para Blue Crest Capital, onde nos conhecemos. Verdade. Também daí foi estrategista global de mercados emergentes, com muito ênfase na região da América Latina, mas também no FED. Acho que hoje é muito importante para desenhar uma estratégia, um portfólio, ter uma visão clara, ou pelo menos uma boa opinião do que achamos que o FED vai fazer em termos de política econômica. Pô, bom que você tocou nesse ponto, Jaime. A gente se conhece há mais de 10 anos, né? Segunda vez que a gente tem a oportunidade de trabalhar junto. Sim. A gente já viu muito ciclo de política monetária, crise em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, em outros países emergentes. Como é que você está vendo o mundo de hoje? Se você puder voltar um pouquinho atrás, né? E talvez lá no começo desse ano, qual que era a sua visão lá em relação a essa perspectiva de inflação no mundo, crescimento global, o problema da falta, da ruptura das cadeias produtivas, né? E como que, se você puder fazer aí uma retrospectiva até chegar no ponto que a gente está agora, para depois a gente falar um pouquinho do que vem pela frente. Sim, bom, ao princípio de ano, o panorama estava muito complicado. É difícil de achar o que ia acontecer com a inflação, as cadeias produtivas, aumento dos preços das commodities, os resultados da guerra, restrições sobre as exportações russas de energia, enfim. Mas nós, com a experiência que temos processos inflacionários muito mais complicados na América Latina, nós opinamos que o fenômeno inflacionário vai tardar para se resolver. Daí, nosso call, a partir de março deste ano, quando começamos a colaborar aqui em Galápagos, foi que o Fed Funds chegaria a um pico de entre 4% e 5%. Quando visitamos os investidores aqui em São Paulo, em março deste ano, muitos não acreditavam que o nível do Fed Funds chegara a esse nível. Pouco a pouco, as informações, novos dados, nos deram a razão, e agora o consenso é que a taxa de juros do FED vai ficar em um nível entre pelo menos 4%. Daí achamos que as surpresas e os dados de inflação e desemprego vão jogar um papel muito importante para as decisões pela FED pela frente. Nós temos assim um call de 75 vezes para setembro, mas os dados de inflação desta semana indicam que é possível que o FED diminua o ritmo de aperto monetário, talvez a 50 pontos base. Pela frente, acho que a inflação das commodities vai retomar, o balanço de oferta e demanda é todavia ainda favorável
para os preços al alta, apesar de que as cadeias produtivas tenham melhoras. Finalmente, eu diria que as pressões nos serviços, por exemplo, aluguéis e também pressões salariais vão se manter. O aperto monetário vai permanecer por muito tempo, a inflação vai tardar em retomar uma tendência claramente hacia a meta de 2%. E como é que você vê nesse ambiente esse processo inflacionário e os ciclos de política monetária nos mercados emergentes, né? E o Brasil dentro desse grupo, de certa forma, a inflação é uma coisa conhecida, né, nesse mundo. Como é que você enxerga esse processo? Em que estágio do ciclo que a gente está? Qual que é a perspectiva para a política monetária no mundo emergente se a gente olhar 12 meses para frente? Acho que os ciclos de aperto monetário, especialmente em Latinoamérica, estão perto do fim. Achamos nós que, por exemplo, o Banco México vai terminar o aperto monetário ao redor de 10%, inflação muito rígida, muita inércia, muito empalhada e complicada. Também o Brasil é um fenômeno similar, mas com a vantagem de curto prazo de baixas de preços da gasolina através de baixas de impostos. Temos deflações em Brasil neste mês e mês próximo, mas o trabalho dos bancos centrais vai tardar em ter um efeito significativo sobre as pressões inflacionárias. Achamos que, por exemplo, no Brasil, a taxa terminal vai ficar em 13,75%, mas vai permanecer por um período prolongado. Achamos que não vai haver condições para baixar a taxa até o terceiro trimestre de 2023. Mesmo se podemos ligar com o que está acontecendo nos mercados em Estados Unidos, o mercado está precificando caídas, cortes de juros em Estados Unidos de 75 vezes em 2023, o qual nós consideramos extremadamente otimista e irrealista. Assim, também vemos o Chile vai fazer ainda uns ajustes adicionais, ao mesmo tempo que Colômbia também tem que fazer ajustes. Assim, vamos a terminar o ano, acho que nos picos de taxas de interesse, e 2023 oferece uma perspectiva muito alentadora para os investidores, particularmente em renda fixa nos mercados emergentes. E a gente sabe que a China é uma economia muito importante para os mercados emergentes, especialmente para o Brasil. Como é que você está vendo a China? Qual que é a sua perspectiva para a China aí, olhando para os próximos 12 meses? Achamos que a recuperação chinesa é muito disparada, muito difícil. Muito desigual. Desigual. Assim, um pouco depende do mercado de crédito. O mercado de crédito bancário é muito flutuante nos últimos meses. Uns meses sube para cima das expectativas e outros meses vem para baixo das expectativas. Achamos que o problema do setor imobiliário ainda não é resolvido e as autoridades vão ter que tomar medidas para reforçar o setor, que é um setor clave de crescimento, também infraestrutura, crescimento para crescimento chinês. Com isso, vamos a ver também algo de inestabilidade nos commodities, por exemplo, particularmente os metais. E aí vamos a esperar que autoridades decidam quanto a políticas para o setor imobiliário. Mas com essa recuperação desigual, achamos que como se diz, um headwind para os mercados emergentes, particularmente para as moedas, mas nossa tese de investimento é que as moedas emergentes, ajudadas pelo carry, pela fortaleza delas frente ao dólar,
nós esperamos um dólar fraco pela frente, vão fazer, em termos líquidos, muito favoráveis para as moedas emergentes. Bom, e para terminar agora, rapidinho, que você tocou aí na questão das moedas, vou te colocar aqui na fogueira. Eu queria que você desse uma perspectiva sua, vou falar uma classe de ativo, né, e aí uma perspectiva de 12 meses, como que você enxerga positiva, negativa ou neutra, tá? Então, vamos começar com bolsas emergentes, e aí entra a Bolsa Brasileira. Acho que temos... Não precisa dar muito detalhe, só positivo, negativo, tá bom. Tá bom. Acho negativo. Negativo. Bolsa Americana. Acho negativo. Renda fixa americana. Neutro. Neutro. Renda fixa emergente, juros brasileiro, juro em outros países emergentes. Positivo 2 vezes. 2 vezes, muito positivo. Muito positivo. Hora de aplicar juros. Dólar. Dólar fraco. Dólar fraco. Vende dólar, aplica juros, fica fora da bolsa por enquanto. E as commodities? As commodities acho que vai depender. Em geral, estou positivo. Em geral está positivo. Tem mais algum comentário que você quer fazer? Algum ponto sobre, por exemplo, a Europa, que eu sei que você está bem pessimista? Sim, achamos que a Europa vai ser um ponto muito importante de incertidumbre dos investimentos. Incerteza, a gente fala aqui. Incerteza. Deixa eu te ajudar. Desculpa. Também achamos que a economia europeia vai entrar em recessão. As condições políticas em Itália muito complicadas. As restrições à utilização de energia, agora com as secas em Europa, vai ter um problema na geração de eletricidade. A pressão sobre os preços de energia vai continuar. O Banco Central Europeu acho que não vai poder entregar o aperto monetário que precisa para controlar a inflação, pois condições de atividade econômica fraca pela frente. Assim, vamos ter que acompanhar muito perto as condições na Europa, porque um ponto que pode surgir de incerteza no horizonte de investimentos. Vou te fazer só uma última pergunta, que é uma pergunta que sempre aparece em todas as reuniões que a gente faz, principalmente com os investidores aqui no Brasil, devido à nossa experiência, tendo trabalhado fora do Brasil há muito tempo, né, e sua experiência como investidor de hedge fund em Nova York, como que o investidor estrangeiro olha para o Brasil e em função das eleições, né? Bolsonaro, Lula, como que isso afeta a visão do investidor estrangeiro para o Brasil? Acho que o investidor estrangeiro está um pouco neutral respeito às eleições. Por quê? Porque os investidores conhecem ambos presidentes, ex-presidente em caso de Lula, sabem as políticas que eles podem implementar, os lados fracos, os lados fortes. Mas um líquido, acho que o investidor estrangeiro vai estar muito enfocado no tema fiscal. Mas as oportunidades vão permanecer aí. O ponto é se a posição de investimento no Brasil é uma posição tática, uma posição estrutural. Acho que se os governos, qualquer que seja, Bolsonaro, Lula, façam um compromisso para arrumar o tema fiscal, acho que as posições vão se convertir de posições táticas a posições estruturais, muito mais favoráveis para o país. Muito obrigado, Jaime. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Um prazer, Sérgio. Galápagos Capital Podcast.